Olá a todos vocês, gente abençoada, mais um vídeo novo aqui no canal, e hoje eu quero falar com você sobre algo importante que está acontecendo onde? Nesse país aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, com certeza você sabe de qual país que eu estou falando, né? Dos vermelhos. Acabou de sair uma matéria muito forte, né, sobre os problemas que essa pandemia tem causado. Eu tenho falado há muito tempo já aqui no canal, desde quando isso tudo começou, desde o início de 2020, que essa pandemia ela é uma estrada que nos leva inevitavelmente a um governo totalitário, né? O governo do anticristo, que com certeza está muito próximo de se levantar sobre a Terra. Isso não é achismo, isso não é teoria da conspiração, isso não é um sensacionalismo, isso não é um alarmismo, isso é realismo bíblico, isso é profético, isso foi profetizado, certo? Então eu sempre venho falando que desde o início, quando isso começou, isso era algo que certamente não ia parar, pelo menos tão cedo, né? Essas crises, especialmente a crise da pandemia, ia nos levar inevitavelmente a múltiplas crises que fariam com que toda a sociedade, os governos de uma forma em geral, ficassem de joelhos para um novo sistema global. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. Onde é que isso tudo começou? Começou lá no país asiático, né? E de lá para cá, quando estourou, né, os primeiros contágios, enfim, tudo que começou, muita gente do outro lado, do Ocidente, pensou: o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. E de repente, isso alcançou o mundo inteiro, tirou direitos, liberdades de todas as pessoas, né? Pessoas foram hospitalizadas, milhares de óbitos no mundo, milhões de óbitos no mundo, né? E isso tudo mostra que realmente é algo que veio para ficar. Eu não estou falando apenas da doença em si, mas as consequências dessa doença. Eu vou mostrar para vocês agora uma notícia muito forte, que o governo dos vermelhos, o governo deles, certo? Chinês, eles estão pedindo para que as pessoas, para que a população de lá estoquem alimentos. Olha só essa matéria. Presta atenção nisso, tá? Olha só. Em novo surto da doença da pandemia, que eu não vou citar aqui, eles pedem que o povo estoque comida. Então acabou de ser veiculada essa informação de que há um novo surto lá no país asiático. Enquanto enfrenta surtos pontuais da doença, eles exortaram a população a estocar comida e outros itens de necessidade básica. Em comunicado divulgado, o Ministério do Comércio pediu que autoridades em locais com restrições impostas pela doença da pandemia disseminem informações, presta atenção nisso, sobre as redes de distribuições de produtos essenciais. Na nota, o governo apresentou uma série de recomendações para assegurar o fornecimento de suprimentos durante os meses de inverno no hemisfério norte. De acordo com Pequim, os representantes locais precisam fortalecer a liderança organizacional e garantir a estabilidade dos preços. O alerta acontece em um momento em que o país asiático enfrenta dificuldades para manter a política de tolerância zero a casos da doença da pandemia, tá? A capital, Pequim, voltou a endurecer as restrições e fechou cinemas, centros de entretenimento em algumas regiões depois de registrar novas infecções. Nas redes sociais, os usuários relataram que, após o anúncio do governo, chineses correram para estocar arroz, óleo de cozinha e sal. Assim que a notícia saiu, todos os idosos perto de mim enlouqueceram comprando no supermercado, escreveu um internauta na rede social chinesa. Olha só, gente. A imprensa publicou uma relação de bens recomendados para estocar em casa, como biscoitos, macarrão instantâneo, vitaminas e lanternas, tá? Vou mostrar para vocês aqui outras matérias. Olha só. Essa matéria aí do site O Globo. Eles pedem que a população estoque comida em meio ao controle de novo surto da doença da pandemia. Então eles pediram aos cidadãos que estoquem suprimentos de necessidades diárias e que autoridades tomem medidas para garantir o abastecimento adequado de alimentos, à medida que o país adota medidas cada vez mais rígidas para conter o mais recente surto da doença. Então, o Ministério do Comércio instou as famílias a armazenarem uma certa quantidade de produtos de necessidade diária, conforme necessário para atender a vida cotidiana e emergências. Então, possivelmente eles estão fazendo isso, gente, por quê? Porque vão apertar as políticas aí, né,
de restrição para que não haja aumento aí nos casos lá no país dos vermelhos, certo? Quero mostrar para vocês mais uma matéria. Olha só, vou ajeitar aqui para você. Presta atenção nisso. Os vermelhos aconselham a estocar produtos básicos por causa da inflação e da crise de abastecimento. Eu venho mostrando isso aqui já há algum tempo, né? Inclusive nos vídeos recentes eu falei sobre isso, sobre a inflação e sobre essa crise de abastecimento, porque a doença ela quebrou toda essa cadeia. Olha só, algumas hortaliças já custam mais do que a carne devido às chuvas torrenciais que arruinaram colheitas e dos focos da doença da pandemia que afetaram a distribuição de alimentos. O Ministério do Comércio recomendou essa matéria do El País às famílias que estoquem certa quantidade de artigos de primeira necessidade, preparando-se para emergências em meio a uma preocupação generalizada por uma escalada incomum no preço das hortaliças que em alguns casos superam da carne. E o medo de que surjam problemas de desabastecimento. Então tá aí, matéria do El País, para ninguém dizer, né, ninguém pensar, eu sei que aqui ninguém diz, ninguém pensar que isso é uma fake news. Olha só, gente, presta atenção. A doença da pandemia, ela quebrou, ela rompeu as cadeias de abastecimento, né? Você sabe, no Brasil a gente está enfrentando isso, escassez de produtos, inflação. No Brasil a gente está vivendo exatamente o oposto, né? O menor número de óbitos registrados da doença. Tanto é que as medidas de restrições aí estão sendo afrouxadas em todos os estados, provavelmente, né? Quase todas as cidades. Isso aí mostra realmente que no Brasil a situação é bem diferente. Por quê? Porque a gente está entrando no verão aqui, né? No hemisfério sul a gente está no verão, e praticamente no verão, e no hemisfério norte eles estão enfrentando o inverno. Então lá na Europa, enfim, várias nações aí que estão ainda atravessando esse momento. Isso entrando também nessa questão do frio, isso mostra que a coisa lá vai engrossar, vai apertar. Então eu quero refletir com você o seguinte, presta atenção. Aonde é que começou isso tudo? Começou lá, certo? E começou com uma crise sanitária, ou seja, a doença. Presta atenção onde é que eu vou chegar. Começou com a doença, certo? Agora estão falando em desabastecimento, ou seja, itens de primeira necessidade. É claro que isso não está acontecendo aqui nessa proporção e nem lá ainda. É uma prevenção que eles estão falando, né? O governo está pedindo que as pessoas eles se previnam dessa maneira. Mas com certeza, porque o governo já sabe que vai ter que apertar muito essas políticas aí de restrições, lockdowns possivelmente, isolamento social, enfim. Só para recordar vocês lembram que no ano passado, quando isso tudo começou, finalzinho de 2019, o governo também estabeleceu os QR Codes com a cor vermelho, amarelo e verde. As pessoas só poderiam estar em determinadas áreas se estivessem de acordo com o QR Code, que delimitava o espaço que ela podia ir, de acordo com o estado de saúde dela, e com certeza lá as políticas são muito mais rígidas. Então, com certeza, eles vão tomar medidas que vai fazer com que as pessoas percam as suas liberdades novamente, e aí, claro, precisam ter um estoque de alimentos em casa. Só que isso tudo eu também quero chamar a atenção de você para o seguinte, gente, presta atenção, tá? Esse é um alerta para a crise, né? Possivelmente que está por vir. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos, mas isso com certeza vai chegar em todo mundo. Mais dia, menos dia, esse desabastecimento, esse rompimento dessa cadeia de produção, essa inflação que já não é só no Brasil, já mostrei em vídeos recentes, é nos Estados Unidos, é em países na Europa, preço da gasolina também explodindo em muitos locais, fora do Brasil, né? Então, isso com certeza, inevitavelmente, vai levar a gente ao cumprimento de uma profecia que está lá em Apocalipse, no capítulo 6, que é a do cavalo preto. Uma medida de trigo por um denário. A Bíblia diz que o cavaleiro tem uma balança na sua mão, e a balança traz a ideia de aferição, de medida, né? Porque essa expressão ela vem do grego, né? Que significa uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. Ou seja, as pessoas para comprar 450 gramas de trigo vão precisar de um dia inteiro de trabalho, que era o denário, que era um dia inteiro de trabalho do trabalhador. Então a gente está em cumprimento dessa profecia. Então veja que um governo totalmente comunista, né? Um governo ditatorial praticamente, tido pelo Ocidente como
extremamente rígido de controle, está pedindo já para a sua população para fazer esse estoque. Então, a gente tem que meio que levantar a nossa orelha para entender o seguinte: quando eles alertaram que uma doença tinha explodido lá, né? Tinha começado um surto lá, em Wuhan, você lembra disso? O mundo fez cara de paisagem, a própria Organização Mundial, você sabe, da Saúde, disse que não era para se preocupar tanto, tal, e depois quando foram ver, isso já tinha tomado o mundo inteiro, tiveram que decretar a pandemia e aconteceu tudo o que aconteceu e está acontecendo até hoje, certo? Então agora, eles são um dos primeiros países, né, ou se não o primeiro país, que está fazendo um alerta sobre estocar, sobre se preocupar com essa questão de desabastecimento, certo? Então, pode ser que mais para frente isso venha acontecer, não só lá, mas em muitos locais, porque essa doença também veio de lá. Então eu trago esse alerta importante para vocês, né? Para que vocês compartilhem essa mensagem também com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. A gente não está vivendo esse momento no Brasil. Aliás, o momento é totalmente oposto, né? Como eu disse, os óbitos, as internações baixaram absurdamente. As pessoas estão relaxando, os governos estaduais e municipais estão relaxando as medidas de restrição, mas começa lá e daqui a pouco passa o inverno, passa o verão aqui e começa a atingir os países ocidentais. Então a gente tem que ficar de olho, porque com certeza hoje, sendo ela a segunda maior economia do mundo, né, um carro-chefe aí da economia também, quase colado nos Estados Unidos, isso aí vai trazer implicações para todo mundo, vocês podem ter certeza. A gente não sabe, eles falam em surto, né, mas eles sempre costumam minimizar as coisas lá, né? Vocês lembram porque, inclusive, pesquisadores, investigadores estão querendo fazer vistorias lá, enfim, visitas para saber a origem da doença e eles não permitem. Então, se eles estão falando em um surto, você pode ter certeza que está muito maior do que está sendo reportado na mídia. Então, se está muito maior esse surto lá, pode ter certeza que vem outras ondas da doença aqui. E quando isso vai acabar, ninguém sabe. Talvez não acabe nunca mais. E eu não quero ser nem um pouco pessimista, mas realista para você entender que depois dessa podem vir aí outras e outras e a gente sempre nessa estrada cada vez mais de restrição e controle total. Certo? Então eu trago essa informação relevante para você, peço que você compartilhe, deixe o like, comenta o que você achou desse vídeo, mas é com certeza um aviso de importância global, porque, repito, a China é a segunda maior economia do planeta. Tá certo, gente? Um forte abraço então a todos vocês e até o próximo vídeo.